Jeremias capítulo 1, do versículo de número 1, a leitura, até o seu final novamente. Lerei o texto inteiro do capítulo 1, mas o sermão, meus irmãos, se dará somente do versículo 4 até o versículo 10. Semana passada nós ouvimos já o Senhor falar conosco nos versículos 1 a 3, e nessa manhã, se for da vontade do Senhor, ouviremos a exposição do versículo 4 até o versículo 10. Todavia, a leitura será do capítulo inteiro, à guisa de contexto. Já adianto para os irmãos também, peço paciência com relação à exposição, na verdade, com relação ao tempo, uma vez que há muito a que se ouvir nessa manhã, nesse texto aqui, do versículo 4 ao versículo 10. Assim diz o Senhor nosso Deus: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Meus irmãos, quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. No famoso filme que você certamente, se não assistiu ainda, mas já deve ter ouvido falar, bem conhecido por nós como um filme que tem bastante conceitos filosóficos e teológicos, Matrix, no ano de 1999, ali o herói principal do filme, chamado Neo, ele tem um despertar que é progressivo para a compreensão de que foi chamado para liderar uma espécie de revolução, que resultaria na destruição dessa chamada Matrix e numa suposta libertação da raça humana da sua condição de escravidão. Sua vitória tem sido profetizada, a sua vinda e a sua vitória tem sido profetizada por algum tempo. E os que sabem dela
tem esperado sua chegada, aguardando assim aquele Messias. E eles tinham um nome especial para esse Messias vindouro. Eles se referem a ele, ao personagem ali chamado Nil, de o escolhido. O escolhido. Tanto Morfeu, um outro personagem, como também o oráculo, eles são instrumentos para ajudarem ali Nil nesse processo de descobrir o que ele é de fato, ou quem de fato ele é. Ou seja, o escolhido, aquele que foi profetizado e aguardado a sua vinda para tão grande obra. O problema é que este escolhido, precisa decidir aceitar o papel que nasceu para cumprir. Veja, essa é uma sinopse de não apenas um filme, mas de tantos outros que você já deve ter tido também contato, ou alguma outra história fictícia. Ou seja, acerca de alguém que foi escolhido para uma tarefa específica. Não apenas escolhido para essa tarefa específica, mas até mesmo foi profetizado sobre isso. Se aguardava a sua chegada, a chegada do tal escolhido, daquele que seria o Messias, daquele que seria o responsável pela salvação de todo um povo. E observe bem que Jeremias capítulo 1, versículo 4, especialmente até o versículo 10, nos narra não uma história fictícia, não algo que foi criado por um homem, mas um relato real, verdadeiro. A própria palavra de Deus nos dá testemunho de que essa história aconteceu. E não apenas ela, assim como outras, e principalmente a maior das histórias, a qual o próprio Jeremias apontava também, o escolhido, o verdadeiro Messias, servem essas histórias, e principalmente a dele, do Messias, como pano de fundo para todas as demais histórias que foram criadas pelos homens, falando desse escolhido, desse redentor que viria. Mas eu volto a repetir aqui, a história que está diante de vocês não é mera ficção, é o relato do próprio Deus, inspirando o seu profeta e concedendo a ele estas palavras. Sim, meus irmãos, nessa manhã nós seguiremos aprendendo sobre Jeremias capítulo 1, ouvindo acerca da mesma coisa que ouvimos no último domingo, sendo que agora, claro, com um desdobramento maior quanto a esse chamado. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos o pano de fundo, o contexto histórico no qual Jeremias ele foi chamado por Deus, ele cresceu e assim teve que profetizar. Agora, do versículo 4 ao versículo 10, nós temos uma descrição mais detalhada desse chamado. Características, aspectos aqui que são mencionados desse chamado, do versículo 4 ao versículo 10. Mas lembre-se que o capítulo 1 como todo tem como ensino principal, a saber que Yahvé, o Deus do pacto, ele chama os seus servos, os seus ministros, e os comissiona a pregarem a sua palavra, prometendo-lhes a bênção da sua presença. Eu vou repetir. O capítulo 1 inteiro ensina isso. Yahvé é quem chama os seus ministros, e não apenas os ministros, todos aqueles que servem a ele, e os comissiona, e aí nesse caso sim, os seus ministros, a pregarem a sua palavra fielmente, e ele promete aos seus servos a bênção da sua presença, até porque a tarefa que está diante de Jeremias não é uma tarefa pequena. Há uma grande responsabilidade de proclamar a palavra de Deus fielmente. E não apenas isso, de enfrentar adversários que são vorazes, no intuito de destruir a obra de Deus. Volte os olhos ao texto, observe mais uma vez agora o versículo 4. A partir daqui, a descrição do chamado de Jeremias. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Meus irmãos, essa expressão, observe, ela corresponde essencialmente à frase do versículo 2, que nós vimos no domingo passado. Veja o versículo 2, como é que ele começa. A ele, a terceira pessoa aqui, a ele veio a palavra do Senhor. E assim como no versículo 2, o versículo 4 reivindica aqui, diante dos leitores, que a mensagem e a atividade a serem descritas, elas não se originaram em Jeremias. Ele não é a fonte.
mas eram o resultado de uma mensagem divina específica, entregue ao profeta. Sim, Jeremias ele não se estabeleceu como profeta, ele não optou por isso como uma espécie de carreira que ele pudesse assim seguir, não, de forma nenhuma. Era uma questão, e desde o início isso é claro, de escolha soberana divina. Deus fez isso, Deus o escolheu para ser seu profeta, e Deus entregou a sua palavra em sua boca, como veremos isso com mais detalhes ao longo dos versículos. Perceba que o substantivo aqui traduzido por palavra, no versículo 4, em a palavra do Senhor, ela ocorre, ou melhor, este substantivo ocorre pelo menos 7 vezes nesse capítulo 1. Você vê isso no versículo 1, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 9, do versículo 11 ao versículo 13. Há uma ênfase aqui. A palavra do Senhor, ela é central para o chamado de Jeremias e o seu trabalho como profeta. Por vezes se repete essa ideia da palavra. Sim, meus irmãos, não são os planos de Jeremias, nem as suas ideias que dirigem o seu turbulento ministério, de forma nenhuma. Mas os planos de Deus, as próprias palavras de Deus, que o guiam, que o norteiam. Como profeta de Deus, Jeremias, ele serviria como seu mensageiro, falando as palavras do Senhor à nação e a outras nações também. Além disso, observe o que diz o versículo 4 ainda. A mim, ele diz, a mim me veio a palavra do Senhor. Isso indica, meus irmãos, que o próprio Jeremias é a fonte do seu relato. Sim, e isso foi tão significativo em sua vida, que ele fez um registro escrito do evento antes de ser incorporado ao rolo que editou a Baruque. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. E o que foi que o Senhor Deus disse a Jeremias? Versículo de número 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Na primeira parte do versículo, Deus aqui ele revela ao profeta que seu chamado não era uma decisão divina repentina, mas algo que fora planejado há muito tempo. De fato, Deus já estava ativo na vida de Jeremias, ainda antes que ele estivesse consciente disso. Este era o destino de Jeremias, e não havia como escapar dele. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te conheci. Meus irmãos, o discurso divino aqui, ele apresenta a realidade da origem divina do chamado de Jeremias, e apresenta isso com 3 declarações distintas aqui, 3 termos que estão sobrepostos aqui, nesse discurso do Senhor a Jeremias, que remetem a 3 ações do Senhor para com o seu profeta. Observe, primeiro ele usa a expressão aqui de formação. Antes que eu te formasse, foi Deus quem formou Jeremias. E a expressão aqui, ela descreve uma obra de um artesão, particularmente de um oleiro. Assim como um oleiro, que do barro faz o seu vaso, para cumprir o seu propósito designado, Deus fez o mesmo com Jeremias. O seu barro, dele fez o seu vaso, o seu instrumento, para cumprir o seu propósito. Veja, essa palavra aqui, meus irmãos, ela é usada para descrever a obra criadora de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus, do barro, faz o homem. Eu te formei. Não apenas temos aqui uma declaração de que o Senhor é o soberano controlador e aquele que deu origem a toda a vida, inclusive de Jeremias, mas até mesmo antes do nascimento, Deus foi quem determinou o destino de cada indivíduo, não apenas de Jeremias. Veja isso no Salmo 139. Volte só um pouco para o livro dos Salmos, o Salmo 139. Versículos 13
até o versículo 16. Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Em Isaías, no capítulo 49, que foi lido aqui na chamada da oração, nos versículos 1, no versículo 5, você percebe a mesma descrição, e naquele caso ali acerca do servo, do Messias prometido, que é formado desde o ventre e chamado desde o ventre para cumprir a sua missão, o seu propósito. No caso de Jeremias aqui, meus irmãos, houve a mesma superintendência divina sobre a sua vida, preparando para a tarefa que lhe fora designada. Mesmo Jeremias não tendo consciência ainda disso, assim como outros profetas, Deus estava trabalhando em sua vida ainda assim. Percebe? Davi declara isso, Jeremias fala isso, e essa verdade não é somente acerca destes homens, mas Deus conhece todos aqueles que são formados no ventre, porque é o próprio Deus quem dá a vida, quem forma. Mas não apenas a palavra formar aparece aqui, veja como essa ideia de oleiro, antes que eu te formasse no ventre materno, há um outro verbo usado aqui, eu te conheci, eu te conheci. E aqui o sentido mais pleno dessa palavra envolve não meramente a informação factual sobre alguém, mas a aprovação, escolha e compromisso pessoal. Na construção aqui do texto, dentro do seu contexto, o verbo conheci implica num conhecimento que é íntimo e pessoal. Desde o início da vida de Jeremias, Deus o tinha reconhecido soberanamente como seu súdito e seu servo, que desempenharia um papel importantíssimo na realização do propósito divino. E tomar conhecimento, meus irmãos, desse status dele, Jeremias, diante do Senhor Deus, certamente trouxe encorajamento e segurança àquele profeta, para que ele se submetesse à vontade do Senhor e cumprisse assim o seu chamado. Ora, sabendo que Deus o havia formado e o conhecido intimamente, mesmo antes dele ter consciência disso, certamente, repito, iria encorajá-lo em sua tarefa. Terceiro, e antes que saísses da madre, te consagrei. Te consagrei. A palavra aqui também é usada para a separação dos sacerdotes e de tudo que está ligado à adoração. E embora o termo ele indicasse que pessoas e utensílios eram usados na adoração do santuário, a ênfase não estava na santidade pessoal, mas em ser designado para uma tarefa específica, para uma função específica no serviço divino. Portanto, seria considerado como sacrilégio e rebelião usar algo que foi consagrado por Deus para um fim e pegar aquele algo e designar para um outro fim. Deus consagrou Jeremias para ser profeta. Em outras palavras, ele não poderia não fazer isso. Se Jeremias se empenhasse em qualquer outra tarefa que não fosse essa principal, ele estaria deixando de cumprir o propósito da sua consagração, sendo assim, um rebelde diante da vontade do Deus soberano. Ora, desde o início, meus irmãos, desde o início, Deus estava lhe ensinando como deveria considerar a sua vida. Em vez de ser oprimido pelas pressões do momento, a autopercepção dele, Jeremias, devia ser que ele era alguém moldado e designado para o uso do seu Senhor.
Quando os adversários surgissem e bradassem contra ele e tentassem tirar a sua própria vida, ele seria lembrado de que ele foi formado, que ele era conhecido do Senhor e consagrado pelo Senhor. Independente das pressões, das perseguições, ele seguiria firme, cumprindo o seu propósito. A comissão de Jeremias, então, ela expressa aqui em palavras que se referem a um fato já realizado, ou como diz certo comentarista, como soberanamente concedido. E aí ele diz, no final do versículo 5, e de constituir profeta às nações. Esse te constituir aqui, ele dá detalhes mais específicos sobre como Deus o consagrou para seu próprio serviço. Ou seja, ele foi consagrado especificamente para ser um profeta. Para ser um profeta. É essa palavra no original aqui. E o uso escriturístico do termo é de forma clara demonstrado lá em Êxodo capítulo 7. Lembra? Falei isso no último sermão. Nós veríamos, ao longo das exposições, uma definição mais clara e mais precisa ainda do que é o profeta biblicamente falando. Deixa-me lembrar você sobre isso, até porque você já ouviu um pouco sobre isso nas exposições em Efésios. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Êxodo 7, 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Profeta. Ou seja, quem era o profeta? O que era o ofício do profeta? O profeta era o porta-voz de Deus, o seu mensageiro, divinamente escolhido para a tarefa de comunicar ao povo a mensagem do Senhor, que fora comunicada pelo próprio Deus. Percebe como Deus ilustra isso ali nas pessoas de Moisés e de Arão? Moisés representando Deus, recebendo a mensagem do Senhor e passando para Arão, que seria o profeta de Moisés, nesse sentido. Sim. O profeta, ele pronuncia, ele passa, ele fala as palavras que vêm do próprio Deus. Mas note que no versículo 5 ainda, no final dele, há uma menção aqui que traz um elemento surpreendente. Um elemento que é surpreendente aqui no versículo 5, no final dele. E qual é o elemento surpreendente, pastor? Você pode se perguntar. De constituir profeta às nações. Jeremias não foi designado para profetizar somente para Judá, para o seu povo, mas ele foi chamado por Deus, designado pelo Senhor para profetizar às nações. As nações. Sim, de fato, o tema principal do ministério do profeta Jeremias era o destino dos seus compatriotas em Judá, como você observará ao longo de todas as exposições de Jeremias. Mas uma quantidade significativa de profecias dele, no entanto, é dirigida às nações estrangeiras. Você pode ver isso e verá, se Deus quiser, dos capítulos 46 ao capítulo 51 de Jeremias. Ele proclama a palavra de Deus diretamente aos emissários estrangeiros que se reuniram em Jerusalém. Meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as nações da terra, e a sua palavra, a palavra que ele tinha entregue a Jeremias, impactaria não somente o seu povo, mas a todas as nações, todas elas. O versículo 10, que nós não ainda iremos fazer exposição nesse momento, mas veja, só para você observar melhor esse contexto, ele lança mais luz sobre o sentido em que esta expressão ela deve ser interpretada. Ela se refere aqui a mais do que o fato de que nos dias de Jeremias as questões de Judá estavam ligadas às nações. De fato, tinham questões ligadas às demais nações. Só que não era apenas isso. Em outras palavras, Jeremias vinha profetizar somente por ter algum tipo de correlação entre o povo de Deus e os demais povos. Não era somente por causa disso, mas também pelo fato de que haviam questões específicas sobre tais nações que Deus iria tratar, e tinha algo para falar para eles. Como disse também certo comentarista, Judá não era apenas um destroço levado pela correnteza dos assuntos internacionais predominantes. Como as profecias contra as nações mostram, o que o Senhor estava permitindo que acontecesse no cenário mundial
surgiu do e era determinado pelo que ele estava fazendo para o seu próprio povo. Seu controle sobre os eventos garantia que seu mensageiro tinha algo relevante a dizer sobre os seus destinos também, de cada nação. O fato, meus irmãos, desta dimensão internacional do seu ministério não ser exclusivo em Jeremias é mostrado, por exemplo, no capítulo 28 de Jeremias, versículo 8, onde é dito que profetas anteriores profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Isto é, não apenas Jeremias falou sobre isso contra outros povos, mas Deus também levantou outros homens para falar as mesmas coisas. Isso é só o versículo 5. E não acabou. O que a gente aprende aqui de Jeremias capítulo 1, versículo 5? Tanta coisa. Primeiro, veja. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. Deus formou Jeremias no ventre. Você aprende isso claramente no versículo 5. Sim, de fato, Jeremias tinha pais biológicos, e o seu pai é mencionado no versículo 1, Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote. Mas o próprio Deus foi quem o moldou e o teceu no ventre da sua mãe. Meus irmãos, dizer às crianças, aos nossos filhos, de onde vêm os bebês, e dizer que eles vêm do Senhor Deus, não é uma má teologia. Pelo contrário, é boa teologia, é teologia fiel à palavra de Deus. Bem como também não é má ciência. Se você faz isso, eu não sei, espero que não, mas largue a história de cegonha ou coisas do tipo. Deus é quem dá vida. Deus é quem forma no ventre, Deus é quem concede filhos, Deus é quem faz isso. Sim, o Senhor da vida, Ele usa processos naturais, que Ele mesmo projetou para plantar a vida ali no útero da mulher, mas é Ele quem dá o fôlego de vida. Deus é quem faz isso. Deus. Segundo lugar, Jeremias 1,5 também nos ensina que um feto é uma pessoa. Um feto é uma pessoa. Uma pessoa, um ser humano criado à imagem de Deus. Vivendo, irmãos, vivendo em relacionamento com Deus. Esse versículo testifica que a relação pessoal entre Deus e seu filho ocorre no útero, ou até mesmo antes dele ter sido formado. O nascimento não é o nosso começo, nem mesmo a concepção é o nosso verdadeiro começo. De algum modo inefável, Deus tem um conhecimento que é pessoal da pessoa que precede a sua própria concepção. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E essa é a palavra hebraica forte aqui, para dar a ideia de intimidade, de conhecimento, que é descrito entre um homem e uma mulher no seu casamento. A sua maior profunda intimidade. Deus conheceu Jeremias. Percebe o quão belo é ouvir isso do Senhor Deus? Deus dizer para você nessa manhã, ainda antes que você pudesse existir, antes de você ser concebido, eu te conheci. Eu te conheci. Que coisa maravilhosa. É ouvir que Deus nos amou e cuidou de nós desde a eternidade passada. Que Ele assumiu um compromisso pessoal e pactual conosco, antes mesmo que nós viéssemos a nascer. Também é uma coisa linda para dizer aos nossos filhos isso, aos filhos do pacto, aos filhos da aliança. E você deve dizer isso, encorajando os seus filhos. Filho, Deus conhece você. Deus ama você e tem um relacionamento pessoal com você. Antes de você, meu filho, ser formado na barriga da sua mãe, Deus já te conhecia.
e se relacionava com você. Percebe o profundo consolo? E eu friso isso, em nossos tempos, pela providência de Deus. Percebe como Deus, irmãos, como eu creio piamente nisso. Não em novas revelações, não em Deus falando assim diz o Senhor nesses dias, fora da Escritura Sagrada, mas como Deus, pela sua palavra, pela pregação, pela sua providência, Ele fala no tempo exato sobre cada questão da nossa vida. Como assim, pastor? Percebe o quanto esse versículo 5 aqui traz um consolo especial para mães que perderam seus filhos, que tiveram abortos espontâneos. O quanto ele dá esperança para pais que perderam seus filhos na primeira infância. Como ele faz isso? Que consolo! Porque sim, filhos que nós nem mesmo chegamos a ver, que não chegamos a ter nenhum tipo de intimidade, de relação, não chegamos a tocar, não chegamos a nos relacionar com eles, mas Deus já os conhecia. Deus já os conhecia. Se você é uma mãe que perdeu um filho ainda no seu ventre, ouça o que diz a palavra de Deus para você nessa manhã. Deus conhecia o seu filho. Deus conhecia o seu filho. Não estou falando aqui de uma maneira a extrapolar o sentido do texto, como se estivesse garantindo salvação para todo e qualquer infante. Não é isso que eu estou dizendo. Mas apenas ressaltando que para aqueles que são filhos da aliança, existem promessas do pacto, e nós buscamos consolo e esperança em tais promessas. Deus conhece. Deus conhece. Além disso, outro ponto importante aqui no versículo 5, nós não escolhemos Deus antes que Deus nos escolha. Nós não escolhemos Deus antes que Deus nos escolha. Se você quer saber quem você é, você tem que saber de quem você é, primeiramente. A quem você pertence. Para o cristão, a resposta óbvia para essa pergunta é: quem eu sou? Ou seja, eu respondo isso: a quem eu pertenço? Você pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a definição da tua identidade. Você é um cristão, um pequeno Cristo, um discípulo do Redentor. Quando foi que Jeremias começou a pertencer a Deus? Quando Deus o escolheu? O profeta foi consagrado antes que nascesse. Enquanto Jeremias estava sendo carregado no ventre da sua mãe, Deus estava fazendo preparativos para a sua salvação e o seu próprio ministério. E dada a intimidade do conhecimento que Deus tinha de Jeremias, é apropriado que Jeremias se dirija ao Senhor com o título de soberano Senhor, como ele faz no versículo 6. Deus é soberano. Ele não apenas forma o seu povo dentro do útero, mas também os separa para a salvação a partir de toda a eternidade. E a escolha de Deus, ela não é exclusiva a Jeremias, não. Ela se aplica a todo crente verdadeiro. E isso é conhecido, e você sabe muito bem, como a eleição divina. João capítulo 15, versículo 16, parte A. O nosso Senhor disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Ou Efésios 1 também, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A nossa confissão de fé, no capítulo 3, acerca dos decretos de Deus, eternos decretos de Deus, declara na seção 5, aquela parte da humanidade que foi predestinada para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu eterno e imutável propósito, e segundo o secreto conselho e beneplácito à sua vontade, a escolheu em Cristo para a eterna glória, mediante sua mera e livre graça e amor,
sem qualquer previsão de fé ou de boas obras, ou de alguma perseverança em ambas, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que movesse ele a isso, e tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Essa é a promessa para toda a igreja. Portanto, eis o consolo para todo cristão nessa manhã, a escolha soberana de Deus, desde toda a eternidade. Deus não somente nos conhece, mas Deus nos escolheu, e Ele fez isso mesmo antes que você viesse a ser concebido, lá na eternidade passada, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que tudo viesse a existir, Deus já tinha escolhido dessa forma. Citando um outro autor, Eugene Peterson, ele comentando aqui esse texto sobre Jeremias, ele diz o seguinte: minha identidade, Eugene Peterson, minha identidade não começa quando eu começo a me entender. Há algo anterior ao que penso sobre mim, que é o que Deus pensa sobre mim, pensa de mim. Isso significa que tudo que eu penso e sinto é, por natureza, uma reação. E aquele a quem eu reajo é Deus. Eu nunca falo a primeira palavra, eu nunca faço o primeiro movimento. A vida de Jeremias não começou com Jeremias. A salvação de Jeremias não começou com Jeremias. A verdade de Jeremias não começou com Jeremias. Ele entrou no mundo no qual as partes essenciais da sua existência já eram história antiga. Isso também é verdadeiro a respeito de nós. Que consolo, meus irmãos. Que consolo. Vocês precisam ler Jeremias 1:5 e não apenas ver isso aqui como a escolha de Jeremias, que envolve a sua salvação, seu ministério, e colocar isso de uma maneira a pensar acerca de um terceiro, de um outro. Não. Isso é para você. Claro que existem coisas específicas sobre Jeremias aqui. Você não está sendo chamado para profetizar, para ajudar para as nações, nesse sentido específico de Jeremias aqui. Existem aplicações quanto a isso, mas não especificamente sobre isso, eu digo. Contudo, não tenha dúvida que isso se aplica a nós, igreja do Senhor, escolhidos, predestinados e comissionados pelo nosso Deus para fazer a sua vontade nessa terra. E tudo isso é só o versículo 5. Versículo 6 agora, vamos lá. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Perceba que o versículo 6 aqui, ele traz a ideia de um candidato que ele é hesitante. Há uma certa hesitação aqui de Jeremias. Ele fica amedrontado pela tarefa que ele é chamado para cumprir. Esse aqui é uma espécie de um grito de espanto por estar na presença de Deus, e também de uma consternação do dever que lhe foi atribuído. Jeremias estava consciente da tensão entre sua própria vontade e as implicações do pronunciamento divino, meus irmãos. Um grito semelhante a esse vai aparecer lá no capítulo 4, versículo 10, no capítulo 14, versículo 13, no capítulo 32, versículo 17, se você não conseguiu anotar, você escute depois novamente o sermão e assim o faça. Jeremias sabia o que Deus queria que ele fizesse. No entanto, mesmo depois de receber seu chamado divino, ele ainda era um candidato hesitante. Observe o paralelo que há entre Jeremias e alguns outros profetas. No versículo 9, o Senhor, ele estende a mão e toca a boca de Jeremias. Veja aí, versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse. O que isso lembra a você? Qual foi o outro profeta que teve a mesma experiência, ou uma experiência bem semelhante? É impossível não se lembrar do profeta Isaías. No capítulo 6, versículo 1. Quando o texto diz, o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e ali naquele texto, no capítulo 6, é descrito que o Senhor, enviando o seu anjo, tocou os lábios de Isaías. E Isaías, se você observar o texto do capítulo 6 do seu livro, tinha também algumas dúvidas a respeito do seu chamado, mas elas eram diferentes.
O principal problema de Isaías era a sua consciência culpada, como diz o versículo 5, no capítulo 6 de Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não duvidava da sua capacidade, mas duvidava da sua integridade. Quando voou do altar para tocar os lábios de Isaías com uma brasa viva, o serafim disse: eis que ela tocou os teus lábios. Isaías 6:7. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A experiência de Isaías foi um tanto diferente da de Jeremias. Quando Deus tocou os lábios de Jeremias, como diz o versículo 9, não foi para tirar os seus pecados, mas para dar-lhes as suas palavras. Há um outro profeta também, que aqui em Jeremias 1, ele aparece, no caso paralelo, ainda mais abundante. Moisés, que já citei aqui nessa manhã. Ora, a objeção de Jeremias, ela soa bastante parecida com a contestação que Moisés fez quando Deus o chamou. Como diz o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ao contrário de Isaías, Moisés duvidava da sua competência. Era exatamente a mesma objeção de Jeremias. Ele não estava certo do que dizer ou como dizê-lo. E há alguns comentaristas que dizem que talvez, isso é uma conjectura, tá, irmãos, que Jeremias estivesse preocupado com as suas próprias habilidades. Por exemplo, talvez suas habilidades de falar línguas estrangeiras, já que Deus estava o chamando para um ministério internacional. Mas, repito, isso é apenas teoria, isso é uma conjectura. O fato é que ele demonstra aqui, sim, uma incapacidade, no caso, um senso de incapacidade. As palavras de Jeremias aqui, as suas dúvidas, o versículo 6, elas encontram um eco no famoso romance, que se você não leu ainda, eu recomendo, ou pelo menos assista a trilogia de Tolkien, no seu primeira obra ali, ou no caso, o primeiro filme da trilogia, A Sociedade do Anel. Um hobbit chamado Frodo, ele foi escolhido para ir numa longa e perigosa jornada para destruir o único anel de poder, uma busca que ele próprio não escolheria. Ele disse: Frodo, não sou talhado para buscas perigosas, gostaria de nunca ter visto o anel, por que veio a mim, por que fui escolhido? A resposta dada a Frodo é semelhante àquela que os profetas de Deus frequentemente recebem. Perguntas desse tipo não podem ser respondidas. Pode ter certeza de que não foi por méritos que outros não tenham, pelo menos não por poder ou sabedoria, mas você foi escolhido e, portanto, deve usar toda a força, coração e esperteza que tiver. Quando Deus faz a seus servos um chamado claro, meus irmãos, Ele não aceita nenhuma desculpa. Veja Êxodo 4, versículos 11 e 12. Êxodo 4, versículos 11 e 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Algo semelhante Deus disse a Jeremias. Mas o Senhor me disse, no versículo 7, veja: não digas, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias havia esquecido que Deus não é limitado pela fraqueza humana. O próprio Deus possui tudo o que é necessário para que os seus servos cumpram o chamado que Ele mesmo designou. Na verdade, meus irmãos, capacitar instrumentos fracos para realizar trabalhos duros é o procedimento padrão de Deus. Toda a sua força de trabalho é composta de candidatos inseguros. Quando chama alguém para realizar uma obra, Deus dá a ele todos os dons necessários para concluir a tarefa. Com o chamado de Deus, vem o dom de Deus. Com o chamado de Deus, vem o dom de Deus. O que significa isso em termos práticos, pastor? Para alguém que Deus chamou para uma tarefa específica, Deus capacita.
De tal forma que se alguém não é capacitado, se alguém não tem um dom para aquela tarefa que ele diz que foi chamado, ele não foi chamado. Simples assim. Simples assim. A não ser que você esteja dizendo que Deus se contradiz. Deus diz que lhe chama e não te capacita. Ou então ele é alguém que está usando de um sarcasmo, de uma ironia, de uma perversidade. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus único e verdadeiro, santo, bom. Não é. Quem Deus chama, Deus capacita. Mesmo com tudo isso em mente, seria errado sugerir que Jeremias está se recusando a cumprir a ordem que recebeu. Porque, veja, ele usa aqui o termo Senhor Deus, ele usa o nome pactual de Deus aqui, que reconhece os direitos de Deus como o governante soberano sobre tudo, e também como Yahvé, o Deus da aliança com o seu povo. Então a fala de Jeremias aqui, ela implica em humildade, em submissão, em reconhecimento do senhorio de Deus. Tudo isso está envolvido aqui. Não, ele não tenta fugir da tarefa, mas, sentindo a sua incompetência, tenta conseguir uma espécie de adiamento, com base em sua pouca idade. A palavra hebraica por trás de sou muito jovem aqui, pode ser traduzida por criança ou por jovem mesmo, que normalmente se refere a meninos de qualquer idade até a idade do casamento, ou até chegar ao casamento. Sim, Jeremias é jovem nessa época aqui, talvez até um adolescente. E simplesmente, por causa disso, ele alega ser jovem demais para falar bem o suficiente como profeta. Deus não desqualifica Jeremias com base em sua juventude e inexperiência de forma nenhuma. De forma nenhuma. Na verdade, ele o tratou da mesma maneira que tratou Moisés. Ele não negou que a objeção do profeta tinha fundamento. Ele não discutiu suas credenciais de oratória, nem discutiu sua pouca idade. Jeremias pode ter tido dúvidas razoáveis, mas Deus expôs a situação de forma clara. Tratava-se de falta de fé. Falta de fé. Sou eu, Jeremias, quem cuida de ti. Sou eu, Jeremias, que te conheci, que te formei, que te consagrei, te constituí. Sou eu, Jeremias, que te capacito. A despeito da tua pouca idade, sou eu quem te sustento. Veja ainda o versículo 7, agora a parte final do versículo 7. A segunda parte, nós vemos o versículo 7 até o versículo 8. Observe a incumbência perigosa aqui. A incumbência perigosa. Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Observe que esse versículo ele é repetido e expandido ao final dessa passagem. Isso aparece onde? Lá no versículo 17 até o versículo de número 19, que eu já li no início do sermão e não lerei novamente. Você veja com calma isso. Como o versículo 17 e 19, ele repete isso daqui, essa ideia, e ele expande esse desenvolvimento aqui, desse cuidado do Senhor para com Jeremias, da sua proteção, da sua presença com o seu servo. Então, como abertura e fechamento, essa promessa estabelece a estrutura para a descrição básica aqui da tarefa que Deus dá a Jeremias. Desde o início do seu chamado, é dito a Jeremias: não tenha medo, não tenha medo, com a forte implicação de que se ele obedecer a Deus e atender o seu chamado, existiria algo bastante tangível a temer. De fato, irmãos, a oposição forte e hostil às palavras de Jeremias, manifesta pelo rei e por outros oficiais poderosos de Jerusalém, é um tema que é importante no livro. Você verá isso ao longo das exposições. Assim como fez com Moisés, Deus declara a Jeremias o elemento provavelmente mais importante do seu chamado. Qual é? Eu serei contigo. Eu serei contigo. A minha presença estará com você. Literalmente a frase é: eu estarei com você, eu estarei contigo para libertá-lo. E aí você se pergunta: libertar de quê, pastor? Do quê? A promessa aqui
ela sugere que o profeta iria de fato cair em grande perigo. Deus não promete, meus irmãos, que Jeremias não tem nada a temer, ou que não precisaria em algum momento ser resgatado. Deus não promete isso. Mas ele ordena que o profeta não tenha medo. E promete o quê? Salvá-lo. Jeremias não precisava ter medo, porque tinha a promessa da presença de Deus. O Senhor fez a ele a mesma promessa que fez a Moisés, a Josué e a todos os seus filhos, e que faz a você, já fez a você e o lembra nessa manhã. Eu sou contigo. Você que está em comunhão comigo através do meu Filho, do Emanuel, Deus conosco. Você que está em Cristo, eu sou contigo. Não temas. Não temas. Mas Jeremias não tinha somente a presença de Deus, o que é, claro, suficiente e maravilhoso. Mas em meio à presença de Deus, ele tem as palavras de Deus em seus lábios. Como diz o versículo 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Outra ligação entre Jeremias e Moisés. Onde? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Outra característica de um profeta verdadeiro, nos dias em que isso ainda ocorria, ele tem as palavras de Deus, a palavra de Deus na sua própria boca, e fala de acordo com a ordem divina. Sabemos que o capítulo de Deuteronômio, capítulo 18, se refere principalmente a Cristo, ao Messias, mas se aplica também aos demais profetas que Deus usou ao longo da história. Sim, sempre que Jeremias falava em nome de Deus, era Deus que proferia as palavras. E aí você fica se perguntando, quem foi que escreveu o livro de Jeremias? Você sabe, não sabe? Quem escreveu o livro de Jeremias? Veja o versículo, capítulo 1, versículo 1 de novo. Capítulo 1, versículo 1 de novo. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Jeremias escreveu. De outro ponto de vista, no entanto, essas são as palavras do próprio Deus. Versículo 2. A ele veio a palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nunca se envergonha em declarar isso abertamente. Nunca. Nunca. Há um sentido significativo no qual as palavras de Jeremias estão registradas nas páginas do Antigo Testamento. E o livro de Jeremias nos dá um vislumbre da personalidade, das experiências do homem, Jeremias. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo é aquele que inspirou as palavras do livro de Jeremias. Como diz Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o caso de Jeremias. O livro de Jeremias é composto das palavras de Jeremias, sim, mas que são as próprias palavras de Deus que o inspirou. Quando as lemos, não apenas vemos Deus através das lentes de Jeremias, mais do que isso, Deus fala conosco diretamente. Diretamente. A razão pela qual Jeremias tem autoridade sobre as nações e sobre os reinos, como diz o versículo 10, é que ele não está falando em seu próprio nome. Jeremias não fala com base nele mesmo. Deus é soberano sobre as nações e ele as governa por meio da sua palavra, é o seu cetro. Quando os profetas falam em nome do seu rei, eles não temem aos mais poderosos reis. Quando os pregadores proclamam a palavra de Deus fielmente, eles não temem a nenhum presidente, a ninguém. Na verdade, homens que Deus levanta para proclamar a sua palavra fielmente são mais poderosos do que reis, pois falam em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor instruiu Jeremias a ser um profeta ousado, não por causa da sua capacidade de pregação, ou por causa da sua idade e experiência, já que ele não tinha isso, mas porque foi chamado para proferir as palavras do próprio Deus. Além disso,
Deus não somente protege Jeremias da perseguição que o profeta experimenta no decorrer do livro, mas também, próximo ao fim do relato, com a queda de Jerusalém e a execução ou o exílio de todos os oponentes de Jeremias pelos babilônios, Jeremias é liberto e colocado em segurança, como você verá ao longo das exposições, exatamente como Deus havia prometido no início do livro. O que Deus diz, Ele cumpre. E a gente chega à conclusão no versículo 10. Diz o versículo 10. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meus irmãos, essa é uma descrição da natureza dupla da mensagem profética de Jeremias. Você ouviu um pouco disso semana passada? Observe, como no versículo 10, você tem a natureza dupla da mensagem profética aqui. Ele proclama o juízo vindouro, que se segue do capítulo 2 até chegar ao capítulo 29, mas também no versículo 10 aqui, aparece o anúncio de bênção, de graça, de uma restauração após o juízo, que é anunciado por Jeremias lá no capítulo 30 e capítulo 31. Além disso, perceba que esse versículo 10, ele tem uma estrutura aqui que é também um quiasmo. Lembra que eu expliquei isso com relação ao texto passado, no caso, a perícope aqui de Jeremias? Não apenas aquela perícope maior que eu mostrei para os irmãos, mas o versículo 10 tem uma espécie de quiasmo aqui. E os verbos, eles estão aqui numa estrutura inversa, essa é a ideia. Há uma estrutura paralela inversa aqui, opostos. Como assim? Vamos lá. Tentar fazer isso também aqui na mente, mas eu mando no grupo da igreja, vamos lá. Imagine aí, a palavra arrancar, ou arrancares. Depois vem despedaçar, o B aqui. E no meio você tem destruir e derrubar. Destruir e derrubar. Em seguida, um outro B aqui, edificar. E em último lugar, um A mais uma vez, plantar. Como assim, pastor? O arrancar do início está para o plantar do seu final. Assim como o despedaçar, em segundo lugar, está para o edificar no seu penúltimo lugar. E o meio, como todo quiasma, tem o seu foco no meio, no centro aqui, está a mensagem de destruição e de derrubar. Esses termos, eles voltarão a aparecer ao longo do livro, meus irmãos. Voltarão a aparecer ao longo do livro. E veja, antes de prosseguir explicando um pouco mais sobre eles, eu esqueci de falar isso, eu não posso esquecer. Observe que a mensagem de Jeremias, a sua profecia, ela não contém somente predição de futuro. Isso é uma característica que as pessoas acabam confundindo o papel do profeta, achando que é somente isso ou é mais isso o exercer a profecia. Não. De fato, sim, Jeremias iria predizer o futuro. Mas a sua mensagem não se constituía somente disso, nem na sua maior parte. A mensagem de Jeremias aqui era proclamada com base no que Deus já havia revelado desde o Pentateuco. E ele pregava em cima desta revelação já registrada, já preservada. Esse é outro padrão bíblico acerca dos profetas, que proclama a palavra de Deus já dada a eles. E sim, ocasionalmente, havia predição de futuro. Mas, irmãos, nem sempre era fácil para Jeremias falar as palavras de Deus. Não tenha dúvida quanto a isso. A sua comissão não era apenas perigosa, mas até mesmo difícil e até triste, quando encarava os inimigos. E aqui a gente recebe um spoiler. Lembra? Falei sobre isso? Um spoiler aqui. Uma pista de que o livro de Jeremias não tem um final feliz. Pois termina com o povo de Jerusalém sendo enviado para o exílio. O livro de Jeremias é uma tragédia em vez de uma comédia. Trata-se da queda de uma nação. É a triste história do declínio do povo da aliança que abandonou os caminhos de Yahvé e abraçou a idolatria até o exílio. É esse declínio que faz Jeremias um profeta para os tempos pós-cristãos de nossos dias. Ele viveu num tempo, meus irmãos, muito parecido com o nosso. Quando as pessoas já não pensam que Deus é tão importante assim para a nossa vida cotidiana. Não é assim?
A vida pública ela é cada vez mais dominada por ideias e rituais pagãos. Algumas pessoas até ainda cumprem suas obrigações religiosas. Talvez seja o seu caso aqui nessa manhã. É o domingo, é o dia de ir para a igreja, vou lá dar alguma satisfação. Mas fazem mais por dever do que por devoção. Os problemas espirituais que nós enfrentamos no século 21 são os mesmos problemas que Jeremias teve que enfrentar em seus dias. Os mesmos problemas. O desânimo do seu ministério é evidente a partir dos verbos que Deus usa para descrevê-lo aqui, no versículo de número 10. A descrição da função do profeta inclui aqui essas tarefas, essas 6 tarefas: arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar e plantar. 4 delas são negativas. 4 delas são negativas. Na proporção de 2 para 1, suas palavras para as nações serão palavras de juízo. Arrancar é desenterrar as nações pelas raízes e revirá-las. É uma palavra que Jeremias usa mais do que todos os demais escritores bíblicos juntos. Muitas vezes para descrever o desarraigamento dos ídolos. Derribar é lançar uma estrutura por terra, como derrubar a muralha de uma cidade ou tombar uma torre. Destruir é outra palavra para pôr as coisas abaixo. Arruinar é demolir, é levar à total destruição. Sim, Deus iria fazer isso pela mensagem do seu profeta: arrancar, derribar, destruir e arruinar. Juízo sobre o seu povo, juízo sobre as demais nações. E, meus irmãos, uma vez que o Senhor, Yahvé, Ele arranca, derriba, destrói e arruína uma nação, não sobra muita coisa. Não sobra muita coisa. Mas aí veja, esse versículo não é apenas a descrição da função de Jeremias aqui, mas ele é um bom resumo de todo o livro. Versículo 10. Ele vive em dias tão maus, Jeremias, que o juízo ele iria ultrapassar a graça na medida de 2 para 1. Porém, como nós devemos louvar a Deus pela conjunção adversativa. Mas, porém, a graça terá a última palavra. Percebe isso? Há uma proporção aqui em termos de maior com relação ao juízo, mas o que é que termina? E também para edificares e para plantares. A graça tem a última palavra. Quando as cidades do mal tiverem sido derribadas e exterminadas, Deus começará de novo. Ele dará início a uma nova obra. Ele irá edificar e ele também vai plantar. Ele trará renovação do meio da demolição. Meus irmãos, esse é o plano divino para os reinos deste mundo. É Ele quem comanda tanto o início como o final da história e toda ela. É Ele que arranca algumas nações, como já tem feito ao longo da história, e planta outras. É Ele quem derruba alguns reinos e reconstrói outros. Esse é o plano de Deus para a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de João capítulo 2, versículo 19, quando Jesus diz: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O templo ou o santuário do corpo de Jesus foi arrancado e derribado da cruz. Foi destruído e arruinado, lançado ao túmulo. Mas Deus edificou e plantou vida de ressurreição no corpo de Cristo. E agora, Deus edifica e planta, meus irmãos, esse mesmo poder da ressurreição dentro da vida de todo crente. Sim, primeiro o próprio Espírito Santo arranca e derruba o pecado em seu coração. Ele já fez isso com você, se você está em Cristo. E depois planta fé e constrói obediência na sua vida. Como Jeremias, você e eu, nós éramos uma espécie de candidato inseguro no começo.
Contudo, Deus conhece você desde a eternidade e separou você não para uma revolução na Matrix, mas para uma nova vida em Cristo. Se Deus fez tudo isso por você, para você que está em Cristo, de fato Ele fez. A pergunta é, como um servo dele, não necessariamente como um ministro da palavra, como um servo dele, você irá cumprir o seu chamado? Que acima de qualquer outra coisa é viver para a glória de Deus somente, exaltando-o em toda a sua vida, com a sua vocação, com o que Deus colocou em suas mãos, em suas responsabilidades. Por mais que a missão seja perigosa, por mais que os adversários se levantem, por mais que o mundo, a carne e Satanás estejam ao seu derredor e até a mesma própria carne em você, lutando, degladiando contra você, você continuará servindo ao Senhor e cumprindo a sua missão. Ah, pastor, é difícil. É muito difícil continuar a peregrinação cristã. Todos os dias eu sou assolado pelo pecado. Todos os dias a minha mente ela quer se voltar para coisas que não agradam a Deus. Todo dia meu coração se inclina para o mal. Todo dia. Todo dia. Mas nessa manhã, você é lembrado, mais uma vez, que Yahvé, Ele é quem chama os seus servos. E os capacita, os comissiona. De fato, para tarefas difíceis. Mas Ele nos promete a bênção da sua presença. Deus está com o seu povo contra todos os seus adversários. E a última palavra é a palavra de graça. A Deus seja glória, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém.